Hoje vocês vão saber algumas coisas que aconteciam nos bastidores, algumas coisas bastante intrigantes, mas que têm um sentido por trás. Então vamos lá. A Globo costumava gravar a programação das concorrentes. Isso mesmo, o departamento de programação da Globo realizava diariamente gravações da programação das concorrentes. Aí você pensa, para quê? Isso era muito útil para averiguar se a Globo havia dado uma notícia primeiro em relação à concorrência. Era feito um levantamento a partir dessas gravações que a própria emissora realizava. Inclusive já contamos aqui no canal uma situação relatada no livro da Globo News, onde fizeram um levantamento da programação da Manchete. Mauro Lissone, que chegou a ser diretor de programação do SBT, contou que quando as novelas da Televisa chegavam, pegavam alguns capítulos e exibiam para as pessoas das caravanas que toda semana estavam no auditório de Silvio Santos, e elas avaliavam como bom, ótimo ou regular. A partir disso, era possível identificar quais tramas poderiam entrar no ar ou o estilo de programa que os telespectadores preferiam. Abre aspas. Um dia veio uma chamada A Usurpadora, que recebeu a melhor nota, disse. Empolgado com o resultado, Silvio determinou que fosse imediatamente dublada para entrar no ar e chamou o pessoal para discutir qual o melhor título. Mesmo não sendo uma palavra muito usada, ele resolveu manter o original. O fax tornou possível a transmissão de capítulos de novelas sem a necessidade de recorrer ao método antigo, enviar malote por avião. Mas a conta telefônica disparava, porque demorava horas para passar todas as páginas escritas, destacou o autor Lauro César Muniz. Isso quando a ligação não caía, obrigando a refazer a chamada. A linha também ficava bloqueada para outras ligações. Os locutores das emissoras gravam diversas chamadas promocionais diariamente. Um problema que surgia era a pronúncia de nomes estrangeiros, principalmente dos atores de Hollywood. Como pronunciar esses nomes corretamente? A Globo achou uma solução para resolver esse problema, de acordo com o livro Biografia da TV Brasileira. Com o filme vinha a gravação de um locutor norte-americano, por exemplo, apresentando os nomes de todos que integravam o elenco, facilitando o acesso à pronúncia correta. Segundo Silvia Bravanel, o seu pai costumava acompanhá-la no Bom Dia e Companhia. Segundo ela, existia uma lâmpada vermelha ligada a um telefone usada para chamar a atenção dela. Nos primeiros dias, sempre que o Silvio queria falar com ela, a luz acendia. Segundo ela, às vezes ele mandava mudar o sapato ou o cabelo e tudo de um bloco para o outro. Era muito comum ver uma emissora colocar chamadas no ar e não exibir determinado filme. Em 1990, o Correio Brasiliense consultou Manuel Carlos Júnior, então diretor de divulgação da Globo. Ele explicou que o fato não poderia ser entendido como um ato de má-fé. Abre aspas. As emissoras compram um pacote com direito de exibição do filme, mas a fita só chega algum tempo depois. Por isso, muitas vezes, apesar de planejado, o filme não pode ser exibido por causa de problemas de qualidade da fita, declarou. Segundo Leonardo Greiner, da Globo, que cobriu Copas do Mundo, não havia tanto satélite disponível, e muitas vezes as emissoras perdiam uma transmissão por não ter disponibilidade do satélite. As emissoras de TV aberta não tinham o hábito de passar filmes com enquadramento original de cinema, tudo para não exibir duas barras. Em 2000, o filme Tudo Sobre Minha Mãe ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro. Em 2003, Fale Com Ela ganhou a estatueta de melhor roteiro original. Os filmes faziam parte do pacote que a Fox negociou com a Globo para exibição em 2005. A emissora não quis passar os filmes, segundo a Folha, em dezembro de 2004. De acordo com a Fox, o diretor dos filmes, Almodóvar, impôs no contrato de distribuição internacional de seus filmes a exigência de que eles passassem na TV em formato letterbox, com as tarjas. O cineasta não permitia que suas obras fossem adaptadas para a TV pela técnica Pen Scan, em que a imagem original era reenquadrada.
existia uma certa parceria nos bastidores entre os profissionais das emissoras. A Globo, por exemplo, já emprestou um cabo para que a Bandeirantes pudesse cobrir o carnaval, porque o cabo deles não chegava até onde a câmera tinha que chegar. Na Globo havia o Departamento de Análise e Pesquisas. Romero e Casa Sanches fazia regularmente sobre a reação dos telespectadores ao andamento das tramas das novelas da emissora. Abre aspas, não era o autor que recebia, quem recebia era Boni, e era por isso, às vezes, que Boni era o gênio que dizia ao autor que um personagem não podia falecer. Fecha aspas. Em 2001, Super Pop concorria com É Show de Adriane Galisteu, que havia ido para a Record. Segundo o Jornal do Brasil, Marcelo de Carvalho, sócio da emissora, participava da produção do programa. Quando o entrevistado estava dando audiência, ele mandava deixá-lo no ar por um tempo indefinido. Enquanto isso, os outros programas esperavam para entrar no ar. Isso quando entravam. Em março de 2003, segundo a Folha de São Paulo, o TV Fama da Rede TV evitava exibir cenas da novela O Beijo do Vampiro, pois a novela concorria com o programa. Também evitavam falar da Record. Na Globo, há muitos anos atrás, as transmissões de esportes, como basquete, tênis, vôlei, não eram permitidas. Como não tinha hora para terminar, acabava criando um problema na programação, comprometendo os outros programas que seriam exibidos. A dublagem brasileira é de alta qualidade, isso eu não preciso nem dizer. Uma coisa que acontecia na Globo e que pode surpreender algumas pessoas é que a emissora devolvia filmes dublados alegando má qualidade. Em 2 de agosto de 1989, a Folha de São Paulo anunciou que a emissora havia devolvido cerca de 40% dos filmes. Abre aspas. A Globo devolveu aos estúdios nos últimos 3 meses cerca de 40% de filmes dublados devido à má qualidade da chamada versão brasileira. Devolver filmes cuja dublagem não atinge o padrão exigido pela Globo é uma atividade normal. A emissora possui até uma equipe especializada em checar as versões. Os problemas de dublagem variavam segundo a função dos envolvidos nessa atividade. Para as emissoras, o principal problema era a falta de sincronismo entre a fala dos personagens e a imagem, que se tornava mais aparente nas cenas de dose. Para os diretores de dublagem, era o ritmo industrial em que se trabalhava o principal responsável pela má qualidade do produto final. Havia casos de filmes que eram entregues em uma terça-feira ao tradutor e o trabalho de dublagem tinha que ficar pronto no sábado. Não eram raros os casos em que a tradução era feita em 24 horas. Para os dubladores, a má qualidade das dublagens era proporcional à má remuneração do trabalho. O Boni, chefão da Globo, às vezes escolhia os títulos das novelas. Boni atuou como vice-presidente de operações da Globo. Ele expediu em 2 de abril de 1987 um memorando determinando alguns padrões da Globo. Abre aspas. A tela da televisão é pequena. Hoje, para a grande maioria dos brasileiros, continua sendo. A transmissão e recepção estão sujeitas a variações constantes de qualidade, dependendo de local, antena e até do televisor. Assim, o veículo exige uma linguagem especial que pode ser resumida na simplificação da imagem para que a leitura seja clara, direta e livre de elementos perturbadores. Do ponto de vista da composição visual, cenários, móveis e objetos de cena e roupas, existem padrões internacionais estabelecidos e que conseguimos aplicar na Globo por muitos anos. Como eles parecem estar esquecidos, é bom rememorá-los. 1. Cenários. A. Contrastes fortes são rigorosamente proibidos em qualquer caso. Cores básicas, claras e tons pastel são fundamentais. B. Não se admitem listras verticais, paredes florais ou desenhadas. C. Divisões horizontais de pintura só são aceitas com réguas divisórias. Entre paredes e pisos, usar rodapés ou outros detalhes de acabamento. 2. Mobiliário. A. Devem ser evitados móveis de madeiras escuras. B. Devem ser evitados estofados estampados, especialmente os florais ou listrados. Quando forem absolutamente necessários, não poderão ser berrantes ou contrastados, preferindo-se o tom sur tom. C. Evitar o excesso de móveis em cena.
3. Objetos de cena. A. Evitar o uso exagerado de objetos em cena, preferindo-se somente o essencial. B. Ao caracterizar ambientes e classes sociais, evitar elementos óbvios como pinguins, São Jorge, cortinas de contas e outros penduricalhos. 4. Roupas. A. Devem ser evitados o uso de xadrez listrados, dando-se preferência a cores lisas, mesmo nos vestuários de classes sociais C e D. B. Evitar o uso de estampados de forma geral e, quando necessário em alguma produção, evitar que vários personagens usem este tipo de vestuário na mesma cena, é geral. A. Mesmo em produções de época ou regionais, as roupas devem ser simplificadas, evitando-se a caricatura de classes sociais ou rurais. Em televisão, a linha opereta não funciona para produções de época e nem o neorrealismo é adequado às produções de atualidade. B. Planos gerais devem ser usados somente para localização. Primeiros planos, closes, stream e close-ups são recomendados. Em 1971 foi criada a Organização da Televisão Ibero-Americana, cujo objetivo era congregar as emissoras de língua portuguesa e espanhola a fim de comprar os direitos esportivos em conjunto por um preço menor, rateando os custos entre as emissoras. Segundo Boni em seu livro, as transmissões das Olimpíadas ocupavam muito espaço na grade e na época nem todo mundo se interessava, mas a Copa do Mundo todos queriam. Para obrigar as emissoras a comprar as Olimpíadas, a OTI criou um vínculo entre esses dois eventos, de forma que, se as emissoras não comprassem as Olimpíadas, também não teriam direito de comprar a Copa do Mundo. As emissoras em geral não deram muita atenção para essa regra. Em 1979, Armando Nogueira foi a uma reunião da OTI representando a televisão brasileira e, ao retornar convencido de que a decisão era para valer, recomendou aos dirigentes de todas as emissoras que comprassem os direitos das Olimpíadas para não perderem a Copa. E esse foi o nosso vídeo de hoje e esperamos que vocês tenham gostado. Se sim, deixa um gostei bonito aí embaixo e até o próximo vídeo. Tchau!